Olá pessoal, de volta aqui e hoje, como prometido, nós vamos falar um pouco sobre a separação das águas. Separação das águas de cima, das águas de baixo, né? Mas antes, preciso mostrar uma coisa para vocês. O jovem Jonathan dos Santos Pereira me mandou esse texto falando sobre a tradução de raquia do hebraico, dizendo, segundo o texto aqui, né, designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. O termo deriva-se da raiz raca, designando a ação de expandir um metal, batendo com um martelo, o processo de se fazer uma placa. Ok, vamos ver de onde ele tirou esse texto, certo? Bom, o texto que o rapaz usou foi retirado da página da Wikipédia, como você pode ver aqui, o artigo sobre firmamento, né, da página da Wikipédia, que é uma enciclopédia livre, ou seja, você sabe que qualquer pessoa pode chegar aqui e editar um tópico, editar um verbete, qualquer pessoa. Então, a parte que ele postou lá no vídeo é esta, né, que fala que a palavra raca designa a ação de expandir um metal batendo com um martelo, o processo de fazer uma placa metálica, certo? Vamos ver se isso está correto. Fred Hearing é jornalista, nasceu em 53, já escreveu para vários jornais famosos. No livro Mostre-me Deus, o que a mensagem do espaço nos diz a respeito de Deus, de Fred Hearing, ele diz, na página 237 de seu livro, a Bíblia, no tópico A Bíblia e o Big Bang, ele diz assim: muitos antes dos cientistas proporem qualquer teoria de um universo em expansão, lexicográfico do hebraico em 1762, descreveram a palavra raquia como expressando o movimento de diferentes partes da mesma coisa ao mesmo tempo, uma parte em sentido e outra no outro sentido, com força. Em 1821, John Ray traduziu a palavra como expansão, os céus, a partir deles mesmos sendo estendidos adiante. A concordância de Young define o substantivo hebraico raquia como expansão e o verbo raka como estender ou espalhar. A concordância de Strong define raquia como uma extensão, da Vulgata traduzido como firmamento, e raka como pulverizar ou expandir. Parece que isso que está dizendo aqui não está muito correto. Você percebe que é totalmente contrário. Raka falando de expandir metal e fazer uma placa metálica. O autor fala de pulverizar e não de endurecer. Mas, no entanto, vamos ver se ele está certo, se o autor do livro está certo. Vamos consultar especialistas em tradução, dizem. Então, nós vamos consultar a doutora Cristina Carneiro Rodrigues, da Universidade Estadual Paulista, do Campo de São José do Rio Preto. Ela é graduada em Comunicação pela Fundação Armando Álvares Penteado, tem mestrado em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas,
e atualmente atua no programa de pós-graduação em Institutos Linguísticos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Sua pesquisa é direcionada para os estudos da tradução desde 1984. Ok? Vamos ver o que ela diz a respeito dessa tradução. A doutora Cristina Carneiro Rodrigues tem um livro chamado Tradução e Diferença, que foi publicado pela editora Unesp. Como eu mostrei, ela é especialista em traduções. Vejam o que ela diz a respeito da palavra firmamento na tradução bíblica no seu livro, na página 83. Olha o que ela diz a respeito dessa tradução. Indicações inconsistentes também podem ser anotadas em A Teoria e Prática da Tradução. Por exemplo, no primeiro capítulo, no item que determina que o tradutor deve tentar reproduzir o significado de uma passagem da maneira como é compreendido pelo escritor. Alerta para o seguinte caso: não devemos ler no relato da criação feito no Gênesis nossas próprias visões ou visão do mundo e traduzir os dias por eras geológicas ou a abóbada celeste, Dome of the Sky, erroneamente traduzida por firmamento. O que diz aqui? Abre parênteses. A doutora vai fazer um comentário. Ela está falando sobre como traduzir as passagens bíblicas e ela abre um parênteses para comentar a respeito da abóbada, erroneamente traduzida por firmamento. Fecha parênteses. Bom, como você pôde ver aí no comentário da doutora Cristina, essa palavra raca não está colocada de forma certa aqui nesse tópico. Agora, o jovem que mandou esse comentário, ele não levou em consideração a seguinte coisa. A palavra firmamento, que é aqui traduzida como o nome para a abóbada celeste, é um termo, o próprio tópico está dizendo que é um termo que vem do latim. Ou seja, ele não é hebraico, ele é do latim e foi usado na Vulgata, a tradução católica. Certo? Agora, outra coisa que o jovem não levou em consideração, aqui no site Dicionário Septuagint, o texto da Wikipédia traz a seguinte informação. O que significa firmamento? Firmamento significa céu. Firmamento significa esfera celeste. E aí, o que você acha disso? Se isso aqui está certo, o termo que deriva da raiz raca, que significa expandir um metal, se isso aqui está certo, então, meu amigo, você também tem que considerar que isso aqui está certo. O firmamento, segundo o dicionário Septuagint, firmamento significa uma esfera celeste. Isso derrubaria por completo a teoria da Terra plana. Quero mostrar para vocês também essa matéria publicada pela revista Veja no dia 3 de março de 2015, que foi atualizada agora dia 11 de fevereiro. O título da matéria diz: Santo erro de tradução, por que o céu virou firmamento? A matéria fala sobre o erro na tradução da palavra firmamento como uma abóbada celeste. E diz que tudo indica um erro de tradução, porque a palavra é latina, lógico, né? A gente já falou sobre isso, e sugere claramente a ideia de firmeza, ou sustentáculo,
um apoio, rimo, um esteio. E aí ele vai falar, a matéria vai falar sobre como eles transformaram a palavra raquia, que significa extensão, amplidão, em um firmamento. E aqui diz que o termo original do hebraico, totalmente desligado da ideia de firmeza ou solidez, foi mal compreendido pelos tradutores gregos, enganados por uma palavra semelhante, e tal equívoco a tradução de São Jerônimo transportou para o latim. Logo, a palavra firmamento, vinda do latim, acabou sendo um apelido que pegou, mas raquia nada tem a ver com firmeza, mas sim com extensão, com amplidão. Seu derivado raca quer dizer pulverizar e não solidificar. É isso. E agora nós vamos falar sobre a separação das águas. Fazer uma pequena introdução sobre isso. O versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis, Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. O conceito rabínico dessa separação de águas e águas não é um conceito literal. Os rabinos falam que essa separação de águas, na verdade, são separação de reinos. O reino dos céus e o reino dos homens. As águas na Bíblia significam muitas coisas, mas a principal delas são reinos. Por exemplo, aqui em Apocalipse 17, fala da visão que João teve sobre uma grande cidade que está assentada sobre muitas águas. Parece uma cidade que não é desértica, né? Parece uma cidade que tem água em abundância. Mas o próprio anjo que conduz João vai dar a explicação do que significam essas muitas águas. E ele diz aqui: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Mais adiante, o anjo vai dizer: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, ou seja, reinos. A passagem de Gênesis está dizendo que há uma separação entre 2 reinos, o reino dos homens e o reino de Deus. Afinal, Deus é Espírito, conforme diz em João 4,24, Deus é Espírito, portanto o seu reino é espiritual, de forma que ainda que existam águas sobre a terra, essas águas são espirituais, estão num reino espiritual, não são visíveis a olho nu, porque Deus é Espírito e habita num lugar espiritual. Vejam o que diz o capítulo 11 de Hebreus, no seu versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A passagem de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 6, está falando da separação de reinos, o reino dos homens e o reino de Deus. Um dia esse reino voltará a se unir, quando o Filho de Deus, Yeshua, nosso Messias, vier para reinar nessa terra. Então haverá um só reino, mais uma vez, e não haverá mais necessidade de separação.